comecemos a melhorá-lo por nós mesmos. Por mais que tenham evoluído, as leis humanas ainda deixam a desejar. Onde há relações humanas, as pessoas têm responsabilidades mútuas. Nossos sofrimentos dependem do que entendemos o que é a vida. Estudando a doutrina, o espírito humano só reencarna como humano. Caminho de Damasco retoma os passes a partir de hoje às 18 horas. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Hoje, domingo 10 de janeiro de 2021, estação verão. Agora são 11 horas e 33 minutos em Garça. Ouça e recomende Momento Espírita, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode ouvir esse programa em qualquer outro horário acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões a fazer, mande seu recado para o programa por telefone ou WhatsApp. Participe. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo da rádio 34710700. Celular 981792405 ou WhatsApp 997512397. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, CEP 17400-000, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente o seu recado. Todo domingo sorteamos um livro entre as pessoas que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Vamos sortear no segmento final desta edição o romance mediúnico A Arena das Paixões, autoria do espírito Ranin, psicografado pela médium Daniele Merig Robatini. O cenário deste romance é a Espanha do século XVIII. A Arena das Paixões é mais uma publicação da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desse livro, A Arena das Paixões, ligue num desses telefones, fixo 3471-0700, celular 98179-2405, ou mande mensagem pelo WhatsApp 997512397, todos com DDD 14. Ganhou o livro no domingo passado nossa habitual ouvinte, Maria de Lourdes Meirelles, residente em Garça. A edição deste domingo conta com o comando sonoro do Gustavo Souza, a apresentação Maris e Marco Antônio e participação da Sônia. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezados ouvintes, Chico Xavier dizia, segundo seus instrutores espirituais, que nós, seres encarnados que habitamos a crosta do planeta, estamos rodeados de espíritos que convivem na mesma faixa de vibração criada pelos nossos pensamentos, ou seja, que pensam como nós. Não poderemos viver no mundo melhor do que este em que vivemos, pois o mundo moral que nos rodeia é a somatória de todos os sentimentos que são emitidos, como encarnados ou desencarnados. Se existe um meio ambiente físico formado pelo ar, pela água, pelos compostos químicos dos minerais, pela flora e pela fauna que compõem o nosso habitat terreno, existe também um ambiente mental em torno da Terra, resultante das emanações desse mundo mental que compõe a atmosfera espiritual do nosso planeta. Isso quer dizer, em última análise, que nós respiramos não apenas os elementos físicos de um planeta
desgastado pela interferência humana, mas principalmente as emanações espirituais decorrentes de toda a poluição mental criada pelos nossos vícios morais, como o orgulho e o egoísmo, a inveja e a ganância e também o ódio. Então já não é tão difícil compreender esses conceitos que o Espiritismo já vinha emitindo há mais de 1,5 séculos. As pesquisas atuais têm demonstrado o quanto cada um de nós tem necessidade de se voltar mais para o seu mundo interior, reformulando os sentimentos e criando pensamentos positivos, a fim de se reajustar às leis da vida e buscar uma condição íntima de equilíbrio e de paz. Porém, muitos esquecem que a prece e a meditação, embora necessárias na vida de todos nós, como exercício diário do pensamento, não bastam para nos preservar dos maus sentimentos, poluidores contumazes de nossas mentes. É preciso ir um pouco mais fundo e constatar em face da realidade da vida que Jesus tinha razão quando nos recomendou a convivência fraterna como o único caminho para a felicidade. Quis o Mestre dizer, há 2000 anos atrás, que não basta querer amar, não basta proclamar e reverenciar o amor, não basta proclamar Jesus e render culto a Deus. É preciso viver o amor no dia a dia, pois na escola da vida só se aprende fazendo. É, pois, o exercício diário do bem, na elevada arte de servir ao próximo, o caminho pelo qual cada um de nós, individualmente ou coletivamente, poderá conquistar algo de sublime para a alma e para a humanidade inteira. Buscar o reino de Deus, na verdade, é penetrar a própria alma, onde as leis divinas estão inscritas, para que elas se manifestem de algum modo através de nossas mãos, de nossa fala, de nossos gestos, de nossas atitudes. Por isso que Allan Kardec, desde os primeiros passos do Espiritismo, sempre proclamou que a Terra será um mundo melhor quando o homem for melhor. É por conta disso que todos devemos nos esforçar. Que em 2021 saibamos dar um pouco mais de nós mesmos para ajudar a impulsionar o progresso moral da humanidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões que nos ajudarão muito na elaboração do programa. As perguntas formuladas num domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas. Vamos então às questões deste domingo. A primeira participação de hoje vem da ouvinte Celina, do bairro José Ribeiro, que diz o seguinte: os espíritas costumam dizer que o mundo está progredindo, que além do progresso material, as leis também vêm ficando cada vez mais humanas. Porém, temos aí a lei do aborto, que o Espiritismo condena, mas que vem se ampliando cada vez mais pelos vários países do mundo. A Argentina acabou de aprovar o aborto. O que vocês têm a dizer sobre isso? De fato, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 794, que vamos encontrar este título, Progresso da Legislação Humana. São 4 questões e uma nota de Allan Kardec sobre este tema. Com isso, os espíritos querem chamar a atenção para o caminhar vagaroso e difícil da humanidade, cuja vida social começou de uma forma bruta, violenta, quase selvagem há milhões de anos. Se imaginarmos a forma como os homens primitivos conviviam, quando da formação das primeiras tribos, onde a lei era ditada pelos mais violentos, e compararmos com as leis atuais de todos os países,
vamos perceber o avanço que a vida social foi significativa e muitas das grandes conquistas foram alcançadas no último século, especialmente nos últimos 70 anos. É que o homem, espírito em evolução, vem buscando ao longo do tempo uma condição de vida cada vez mais próxima das leis de Deus, que são as leis naturais. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, encontramos um tema relacionado diretamente com esta questão, num capítulo que tem por título As Aristocracias, que merece ser lido com atenção por todos nós. Nesse capítulo das aristocracias, o autor mostra, em linhas gerais, como a sociedade humana veio evoluindo em termos de liderança ou de forma de governo, começando pela lei da força física no passado remoto, para chegar hoje à força da lei, que aos poucos começa a se impor. Sabemos que a finalidade das leis é proteger a sociedade, e elas protegem a sociedade contra a ação dos próprios indivíduos que a compõem, pois se a população não obedecer às leis, a sociedade se destrói. Se cada um de nós quisesse fazer a sua própria lei, desconhecendo o direito dos outros, voltaríamos à vida primitiva e passaríamos a viver como nossos ancestrais mais distantes num conflito generalizado. Contudo, para avaliar o progresso da legislação humana, como fez Kardec no Livro dos Espíritos, precisamos olhar o panorama geral do mundo e o conjunto das leis que regulam a vida social e não apenas uma ou outra lei particular, como a lei do aborto, por exemplo. É que o avanço evolutivo não se dá em todos os seus aspectos ao mesmo tempo, pois ele depende do nível de evolução dos indivíduos que compõem cada sociedade. Enquanto existirem na sociedade aqueles que defendem abertamente o aborto e esses representarem uma força social, haverá leis que facilitem a legalização dessa prática. Esse item, aborto, a exemplo da eutanásia e do suicídio, exige muito mais do ser humano que o simples conhecimento da vida material. Ele exige o conhecimento da realidade espiritual. Os que defendem o uso indiscriminado do aborto têm certeza de que estão apenas defendendo os direitos da mulher, mas eles não sabem ou não estão convencidos que o espírito é imortal e que a vida gerada no ventre materno representa muito na jornada reencarnatória. Os espíritos também têm seus direitos, embora a legislação humana, sem conhecimento do espírito, só considere direito dos encarnados. Ou seja, por enquanto, por mais que tenhamos evoluído em termos de legislação, e isso é notório e inquestionável, alguns pontos como esses três que citamos, o aborto, a eutanásia e o suicídio, ainda são desconhecidos do ponto de vista espiritual pela maioria da sociedade. Por essa razão, a lei humana só leva em consideração os valores ligados à nossa existência física e passageira na Terra, desconhecendo a trajetória espiritual de cada indivíduo através das reencarnações. Por terem esse conhecimento, é que os espíritas, de um modo geral, advogam a favor da vida, compreendendo que nada acontece por acaso, pois esta é a lei de Deus. O simples fato de uma mulher engravidar tem muito a ver com o seu próprio desenvolvimento espiritual, e especialmente com o progresso do espírito que está chegando ao mundo na condição de seu filho, para uma etapa importante no seu caminho evolutivo. Uma ouvinte que não se identificou descreve a seguinte situação: duas irmãs que moram há muitos anos sob o mesmo teto e não se dão bem, vivem contrariadas e se acusando uma a outra. Se uma delas chegar a ponto de se suicidar porque não suportou essa convivência, como fica a culpa? É só daquela que se suicidou ou de ambas as duas? Este é um problema muito sério, caro ouvinte, principalmente se alguém vem falando em suicídio. Existem várias situações de conflito que podem desencadear atentados ou um contra o outro ou contra a si mesmo. Há casos em que um constrange o outro
E a tendência da pessoa constrangida é buscar uma saída rápida e muitas vezes desastrosa, na ilusão de que resolverá de vez seu problema. E há aquela outra situação, que em matéria de constrangimento, as duas pessoas se equivalem, ora uma, ora outra constrangendo. Seja qual for a situação, eu, você, todos nós, precisamos estar sempre atentos quanto aos sentimentos das pessoas e aos nossos próprios sentimentos. É bem verdade que nem todos aprenderam a ter a devida responsabilidade com a vida dos outros e nem mesmo com a própria vida, mas aqueles que já pensam a respeito, que já são capazes de perceber e medir consequências, devem procurar ajuda imediatamente. Com certeza, eles têm compromisso muito sério nesse sentido e por isso precisam agir rápido para que não aconteça o pior. Quem atenta contra a própria vida certamente contrai um grande débito moral contra si mesmo, pelo sentimento de culpa que invariavelmente vai sofrer. Temos sabido, no entanto, de casos em que um suicídio não custou caro apenas para quem se suicidou, mas também para quem poderia ter evitado e não o fez. É que depois que acontece, malgrado as desavenças que existiram entre as partes, o que fica vai herdar um pesado e desconfortável sentimento de culpa que pode persegui-lo a vida toda, levá-lo ao desequilíbrio e ainda perdurar além desta vida. Todos nós, seres humanos, espíritos reencarnados neste planeta de provas e expiações, além do compromisso conosco mesmos, temos responsabilidades uns com os outros, notadamente se estamos juntos numa mesma família ou no mesmo círculo de relações. Nenhum de nós é perfeito, mas desde que a pessoa despertou para o problema, ela deve buscar uma saída. Se ela estiver no centro do problema, ou mesmo se perceber o problema de fora, nunca se deve omitir. A mensagem de Jesus veio justamente para nos mostrar o sentido sagrado da vida, pelo qual devemos lutar e preservar, a fim de cumprirmos nosso papel nos planos de Deus. Fugir da vida ou contribuir para a fuga são situações que só nos poderão trazer grandes decepções no futuro. Por isso, o Espiritismo, mostrando o papel da reencarnação, vem nos dizer que não estamos juntos por acaso, e sim para nos completar e nos entender mutuamente. Quando nos deparamos com uma situação assim, se não pudermos fazer mais nada, devemos procurar ajuda. Nosso programa está aqui para isso. Os centros espíritas existem para isso. No Centro Espírita Caminho de Damasco, temos reuniões todos os domingos às 18 horas. Atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao romance Arena das Paixões, autoria do espírito Ranim, psicografado pela médium Daniele Merig Robatini. Use os seguintes telefones: 3471-0700, 98179-2405 e o WhatsApp 997512397, todos com DDD 14. Esta próxima questão, pertinente aos dias atuais, já apresentamos anteriormente e fomos buscar em nossos arquivos. Ela veio de um ouvinte que dizia estar passando por uma fase muito difícil, inclusive com problemas de saúde que acabavam transtornando sua vida, influindo até em seus relacionamentos. Ela dizia saber que nada acontece por acaso e que se Deus lhe dera aquela prova é para encará-la com fé e coragem, embora seja interessante viver. Sabia que não fomos criados apenas para viver uma vida, mas para continuarmos nos aperfeiçoando sempre. Todos nós, sem exceção, espíritos encarnados no planeta Terra, passamos por inúmeras dificuldades. Muitos desses problemas e tropeços decorrem de nossa imprevidência, certamente. É como quem está andando por um caminho sem prestar a devida atenção nos buracos.
Logo, nem tudo decorre do karma de vidas anteriores. Muita coisa é do aqui e agora, que podemos consertar imediatamente. No capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma boa explicação para isso. Leia com atenção esse capítulo. Tudo tem uma explicação. E é por isso que buscamos o auxílio do Espiritismo para nos esclarecer as possíveis causas dos problemas que estamos enfrentando hoje e, a partir daí, encontrarmos a melhor forma de passar por um problema, aprender a superá-lo, sem sofrermos demasiadamente seus efeitos. A esta qualidade de se conseguir sair inteiro de um problema é que se dá o nome de resiliência. Quando passamos a entender que já vivemos antes e vamos viver depois desta vida, tudo se esclarece e concorre para a nossa tranquilidade. Esclarecidos, ficamos mais seguros em relação ao que se passa conosco, pois sabemos que ninguém está desamparado. Deus não perde nenhum de seus filhos. O Pai bom e perfeito age por caminhos que desconhecemos, mas, segundo Jesus, não desampara nenhum de seus filhos. Mesmo aquele que se julga o mais infeliz, o mais desgraçado dos homens, está amparado por força dessa lei, que o libertará mais cedo ou mais tarde de seu sofrimento. Mas é importante que ele tome consciência disso. A par destes conhecimentos, esforcemo-nos um pouco mais neste ano que se inicia. Tomemos pouco mais de cuidado para não sermos surpreendidos por algum buraco no caminho. Buraco aqui no sentido da fraqueza moral, como o ódio, a inveja, a revolta, a ganância, que pode nos surpreender a qualquer momento, cobrando um preço muito alto de decepções e sofrimento moral. É nesse sentido que devemos entender a afirmativa de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação não é um tapete mágico que nos arrebata de forma milagrosa para o céu. Salvação é uma conquista espiritual de cada um, que pode se realizar na medida em que se domina suas más tendências, aprendendo a amar até mesmo os inimigos. Veja que esta colocação é inteiramente coerente com o que Jesus nos ensinou: amar o próximo como a si mesmo, pois amar o próximo, que é filho de Deus, é amar a Deus, que é Pai de todos. Queremos cumprimentá-la, cara ouvinte, pelo nível de entendimento espiritual que você alcançou. Assim mesmo, recomendamos a você o que recomendamos para todos nós. Não deixe de ler livros espíritas. Assista palestras sobre temas elevados. Hoje você pode ver palestras pela internet. Leia mensagens positivas, de fé e encorajamento. E aproveite sua experiência para moldar a si mesma aquele comportamento que você gostaria de apreciar em outras pessoas. Não se esqueça, porém, que não devemos guardar para nós as lições que Deus já nos deu. Há muita gente que precisa de nossa ajuda. Aproxime-se de quem ainda não chegou ao seu grau de compreensão e injete nessa pessoa, com seu estado de ânimo, a mensagem de Jesus para a vida, mostrando que Deus, nosso Pai de amor e bondade, reserva para todos nós muita alegria ainda nesta vida, quando experimentamos a sensação de sermos úteis e podemos fazer os outros felizes. Atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao romance A Arena das Paixões, autoria do espírito Ranin, psicografado pela médium Daniele Merig Rubatini. Use os telefones 34710700, 981792405 e o WhatsApp 997512397, todos com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela,
podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, Metempsicose e Reencarnação. A palavra Metempsicose, subtítulo do último item do capítulo Os Três Reinos de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 611, serviu no passado distante da humanidade para designar o que se entendia na época por reencarnação. Trata-se de uma visão ingênua e incompleta de reencarnação que levou muita gente a acreditar que um ser humano poderia regredir espiritualmente, voltando a reencarnar num corpo animal. Contudo, o Espiritismo veio mostrar que isso não é possível, pois a reencarnação é um instrumento de evolução, só caminha para frente, jamais retroage. Logo, na questão 612, quando Allan Kardec afirma se o espírito que animou um corpo humano poderia reencarnar num animal, eles respondem: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Ou seja, a evolução é um processo de aperfeiçoamento. Tendo alcançado um certo grau de progresso, ele não pode voltar a um grau inferior. Aquilo que muitos acreditam ser a criação no ato único de Deus, para a doutrina espírita é um processo contínuo e ininterrupto, demonstrado pelos próprios fenômenos da natureza, pois a natureza é regulada por leis perfeitas. Os estudos da biologia comprovam que a vida na Terra teve início a partir dos seres vivos mais simples, como as bactérias, por exemplo, há bilhões de anos, e desde então foram surgindo pelo processo de evolução seres cada vez mais complexos, vegetais e animais. O ser humano teria sido a última das espécies vivas a surgir na Terra e a mais bem elaborada e a mais bem sucedida, resultado de uma longa caminhada evolutiva. Comparando os seres vivos atuais com aqueles que existiram na história remota do planeta, vamos perceber que todos eles evoluíram, ou seja, que todos se aperfeiçoaram, mas só o homem alcançou o nível de inteligência. Nessa escalada de progresso não há volta, ou seja, a evolução só caminha para frente. Do ponto de vista espírita, essa evolução não ocorre somente na vida física ou biológica, mas igualmente em nível espiritual. Isso quer dizer que os espíritos foram criados simples e ignorantes. A partir de suas inúmeras reencarnações nas espécies vivas, ele veio se aperfeiçoando até chegar na fase de inteligência e autoconsciência, que é a fase que nos encontramos hoje. Todavia, invariavelmente caminham para a sua perfeição. Como nas leis da natureza, todo está em transformação e tudo se aperfeiçoa. O espírito igualmente se aperfeiçoa sempre, utilizando das vidas físicas, através das quais vai vivenciando e aprendendo novas experiências. Portanto, o espírito que chegou à condição humana como nós, não pode retornar à condição animal, uma vez que na sua longa trajetória já passou por ela. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, que apresentamos todo domingo, a partir das 11h30, pela Unirádio AM 1060 kHz.
Aguardamos sua comunicação. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Atividades do Caminho de Damasco, como o impasse causado pela pandemia, ainda exigindo muitos cuidados e seguindo as determinações das autoridades, o Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, suspendeu temporariamente as reuniões de passe do domingo no período de Natal e início de ano. Tais reuniões voltarão a acontecer a partir de hoje, 10 de janeiro, às 18 horas. Atenção, ouvinte! As palestras virtuais de segunda-feira via YouTube e Facebook continuam a ser apresentadas às 20 horas. As reuniões de estudos na terça-feira voltam nesta semana, dia 12 de janeiro, para a continuidade do estudo da obra No Mundo Maior. Por enquanto, não teremos reuniões às quartas e quintas. As reuniões virtuais de sexta-feira, estudo da obra Libertação de André Luiz, suspensas no período de Natal e Ano Novo, também retornam nesta semana, no próximo dia 15 de janeiro. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está trazendo para seus associados, neste primeiro mês do ano, mais um lançamento da editora Petit. Trata-se do romance Quando o Passado Nos Alerta, autoria do espírito Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O interessante enredo dessa obra gira em torno de um fato que faz o personagem principal identificar-se com seu passado numa outra encarnação. Por R$18 apenas, você pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 14 988 13 0905 ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, informando o nome, telefone e endereço de entrega. Você pode contribuir para os serviços assistenciais do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família, fazendo doações de gêneros de primeiras necessidades para a cesta básica ou doando materiais usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 34710604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Por falar nisso, o Lar Meimei, através de sua diretoria, vem a público manifestar seus agradecimentos pela valiosa colaboração recebida da comunidade garcense durante o ano de 2020. Muitos colaboradores e amigos, pessoas e empresas da cidade, sensibilizados com o drama humano, aproximaram-se com presteza e deram sua importante contribuição nos momentos decisivos. Que esses gestos de solidariedade lhes confiram as bênçãos e o amparo de Deus neste ano de 2021. Biblioteca Batuíra. Por conta do distanciamento social, a Biblioteca Batuíra, que há vários anos vem atendendo o público de nossa cidade, não pôde desenvolver regularmente seu trabalho neste ano de 2020, mas com certeza novas oportunidades se abrirão para o prosseguimento de seus serviços junto à comunidade e esperamos que isso aconteça o mais breve possível. E como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa aqui a sua mensagem para este início de 2021. Olá, amigos e ouvintes. Vocês já se perguntaram o que mais precisamos nos dias atuais para superarmos os obstáculos e as sombras, para nos situarmos nas aquisições de luz e paz no grande amanhã? A mensagem de Emmanuel diz: Amigo, é verdade em que tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento.
imploraste a proteção da simpatia e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência e a cultura é um instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenha saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. E por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Então, venham conhecer essas páginas de esperança e renovação. Coragem, livro de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, editora Comunhão Espírita Cristã. Aguardamos vocês. Uma ótima semana a todos. Passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição. Entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem, trata-se do romance Arena das Paixões, autoria do Espírito Ranin, psicografado pela médium Daniele Merick Robatini. E o livro de hoje saiu para uma ouvinte, a Rosa da Vila Rebelo. Parabéns a você, Rosa, que foi sorteada no programa de hoje. Agradecemos sua participação e você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Rádio Universitária a partir de amanhã e somente até a próxima sexta-feira no horário comercial. E pedimos aos sorteados, por gentileza, que não deixem de pegar seu livro logo na primeira semana. Caso contrário, perderão o direito ao livro, que será sorteado novamente no próximo programa. Prezados ouvintes, estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita, 48 anos no ar. Estamos iniciando mais uma etapa de atividades, certamente com forças renovadas, para iniciarmos 2021 com mais disposição. Queremos agradecê-los pela gentileza da atenção e pelo incentivo que nos passam para a continuidade deste trabalho de comunicação. De nossa parte, a equipe de Momento Espírita e o Centro Espírita Caminho de Damasco, o Grupo Espírita Fraternidade, fazemos votos para que entremos no novo ano com ânimo e coragem renovados sob o amparo de Deus. Que a nova etapa se nos abra mais uma grande oportunidade de realização, proporcionando a todos saúde e paz. Agradecemos sua atenção e desejamos a todos um bom domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo, 17 de janeiro, às 11h30, aqui na Unirádio. Neste encerramento, ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas
na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.